Olá, seja bem-vindo a mais uma Estação Mercado. E hoje vamos falar de uma das profissões mais importantes na nossa sociedade. Inclusive, sem ela, dificilmente existiria sequer uma sociedade. Não é, Ali? É verdade, Adriane. Você que nos assiste, com certeza já passou pelo cuidado deste profissional por muitos anos e até mesmo décadas, viu? Estamos falando do professor. E todo mundo tem aquele professor favorito, né, Adriane? Você lembra qual é o seu? O meu... São tantos também, né? Eu gostava muito da língua portuguesa, então eu lembro. Os professores de língua portuguesa eram sempre seus preferidos, Sim. Os meus também, a gente é da comunicação, né? Olha só, o ofício de educador está diretamente ligado à formação estrutural da sociedade. E isso requer um grande empenho deste profissional para desenvolver suas atividades com ética e responsabilidade social. E vamos para a primeira estação do nosso programa, conhecendo um pouco da rotina deste profissional. Vem com a gente! Eu sou a Camila, tenho 26 anos, de formação eu sou arquiteta, mas eu não trabalho com arquitetura, eu trabalho com audiovisual e eu dou aula aqui no Senac de São José dos Campos de computação gráfica e de fotografia. Não foi bem uma escolha, assim, eu já tinha em mim que eu queria ser professora em algum momento da minha vida, eu pensava em ser professora mais pra frente, na verdade, mas assim que eu terminei o técnico de computação gráfica, abriu essa oportunidade de estar sendo docente aqui no Senac de São José dos Campos. E eu abracei essa ideia e quando eu entrei aqui eu descobri que, nossa, realmente é isso que eu quero, eu me identifico muito e eu tô muito realizado, assim, eu gosto muito de fazer isso, sabe? O que eu mais estou fazendo na minha vida agora é estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar essas coisas que eu dou aula aqui da parte da computação e de fotografia, eu sempre gostei muito de estar atrás desse conteúdo. E agora, dando aula, é um incentivo para cada vez mais estar indo atrás de inovações, de novidades, de técnicas diferentes, de atualizações de software. É o tempo todo. Eu já chego aqui, já indo na biblioteca, sempre lendo algum livro, sempre olhando algum canal, alguma novidade para estar passando esse conhecimento para os meus alunos. Olha, o maior desafio de ser um docente é que você estuda bastante, você planeja e mesmo assim sempre acontece alguma coisa que você se descabela, sabe? Mas é exatamente isso que é legal, porque é superando sempre esses obstáculos que você consegue ver no final, quando tá dando resultado, você fica, cara, passei por tudo isso e tá dando certo. Olha só, tipo, a felicidade, a realização dos alunos, isso é muito satisfatório pra gente, sabe? O Senac não trabalha com provas, a gente tem uma metodologia um pouco fora do tradicional. A gente não trabalha com sistemas de provas, a gente trabalha com sistemas de avaliações de indicadores. Não tem assim, tipo, 0 a 10. Você vai passando os conhecimentos e os alunos vão desenvolvendo e dentro disso eles estão desenvolvidos ou não. Da parte da minha rotina, primeiro eu fico sabendo que aula que eu vou dar, que curso que eu vou dar, no caso, se é um técnico de computação gráfica, se é um curso livre de fotografia, se é um curso livre no Sebrae, por exemplo, a gente tem várias parcerias, nem sempre as aulas são aqui, a gente tem aulas do Sebrae, Fundação Casa, Fundas, aulas na Prefeitura, Empreenda Já. É compartilhar, é ressignificar o que é dar aula, o que é aprender, porque como professor você também aprende, então existem várias frasinhas, clichês sobre dar aula, mas eu acho que a essência é essa. É o mais importante, principalmente ser remunerado por fazer um negócio que você gosta tanto, sabe? E hoje recebemos a Camila Medina, professora universitária há mais de 20 anos e atualmente coordenadora do curso de Pedagogia da Univap. Seja bem-vinda, Camila. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Muito bem-vinda. Vou te chamar de professora, porque professora das professoras você, né, Camila? Isso mesmo. A gente sabe que as funções de professora, às vezes a gente tem aquela visão só da sala de aula, né? Mas a gente sabe que vai muito além disso. Então conta pra gente um pouco, quais são as principais tarefas de um professor? Bom, o professor, ele tem, acho que como principal tarefa, fazer a gestão das atividades docentes, né, de uma sala de aula. Então, claro, para ele chegar ali, para dar a aula, para, né, trabalhar os conteúdos com os alunos, antes ele teve, sem dúvida nenhuma, que fazer um planejamento. Para fazer o planejamento, antes ele tem que conhecer o perfil do aluno, conhecer aqueles estudantes
questão cultural, interesse, a idade, né? Conhecer, se for criança, desenvolvimento infantil. Então, tem que ter um repertório de saberes, né, anterior e além do próprio conteúdo que ele está trabalhando. Fez o planejamento, né, fez uma sondagem para verificar quais são os conhecimentos que os alunos já têm, aí ele consegue estruturar o trabalho pedagógico dele, pensando nos objetivos que ele quer atingir, quais são os conteúdos que ele vai querer trabalhar e quais as estratégias para alcançar esses objetivos, né? Feito isso, vem o processo avaliativo. Aí, a partir do momento que eu tenho esse objetivo, pensei na estratégia, eu preciso verificar se o meu trabalho fez com que os alunos alcançassem o meu objetivo. Então, a avaliação serve para verificar o quanto o meu trabalho foi eficaz, eficiente e quanto eu preciso ajustar para continuar desenvolvendo as atividades ali. É bem amplo, né? Sim, sim. E pensando nisso, o que se espera da profissão? O que se espera da docência é que a gente consiga que os alunos que estão nos nossos cuidados ali, eles consigam desenvolver o pensamento crítico, o pensamento a pensar, aprender a aprender, né? Aprender a pensar, buscar os saberes. A escola não vai conseguir fazer com que todos saibam tudo, não dá, né? O conjunto de informações, de conhecimento que a sociedade produziu é amplo, é muito amplo, são muitas coisas. Então não temos mais a ilusão que dentro da escola a gente vai ensinar tudo, né? E a pessoa vai sair de lá sabendo tudo. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa preparar essas pessoas, né, para que elas aprendam, para que elas aprendam a aprender, para que elas saibam buscar o seu conhecimento, saibam querer, né, saber mais. E para isso a pessoa precisa refletir, pensar, né, organizar-se, ter vontade de querer saber mais. Então a educação pautada numa pedagogia de projetos, numa pedagogia que leva situações, problemas, onde o aluno tem que resolver aquela situação, né? Isso é um ensino, é uma pedagogia que fica próximo desse levar a aprender. Se a gente mantiver uma prática de memorização, uma prática onde o professor é o detentor do conhecimento, ele não escuta o aluno, ele não valoriza as informações e os saberes que o aluno traz para a sala de aula, a cultura desse aluno, né? A gente vai ter um aluno cada vez mais querendo ficar longe da escola, vendo a escola como um lugar apenas de memória, de memorização e não vendo sentido e significado no que é trabalhado dentro da escola. Ele não enxerga aqui significado para aquilo, para aquela aula, né? É muita coisa. No próximo bloco, vamos te levar pelos caminhos do ensino. Quais habilidades necessárias, qual o papel de um professor na nossa vida, vamos te contar daqui a pouquinho. Para a maioria das crianças, a escola é o primeiro ambiente de socialização fora do círculo familiar. Isso torna o espaço em um lugar de transformação social, onde o que é aprendido deve ser útil na vida prática de cada ser humano. Hoje, você conhece o principal responsável por garantir toda essa estrutura tão importante para nós, os professores. E a Camila Medina é expert no assunto, né, Camila? Espero que sim. Olha só, ela já é professora universitária há mais de 20 anos e atualmente coordena e dá aula no curso superior de pedagogia. Camila, quando a gente pensa no professor, igual eu estava conversando com a Adriane no começo, né, a gente tem um vínculo afetivo também com os professores, né? A gente sempre lembra de um professor ou outro. Esse vínculo, ele é algo necessário para a profissão? Fundamental, fundamental. É muito importante ter uma relação positiva entre professor e aluno, né? A relação afetiva vai existir, o importante é que ela seja positiva.
há muitas crianças no processo educativo que vêm de uma história de relações não tão positivas com professores e apresentam dificuldades de aprendizagem, não conseguem evoluir no seu processo de aprendizagem, né, na construção do seu conhecimento. E às vezes, aí de repente, aparece uma professora, né, porque às vezes é muito sorte, né, de quem vai dar aula para quem, né, e essa criança, nessa relação com o professor, desabrocha, né? Você fala, nossa, como pode uma criança que tinha tantas dificuldades agora, né, conseguir tanto sucesso escolar? Da onde veio isso? Claro que está ligado também ao amadurecimento da própria criança e tudo mais, mas a questão afetiva, positiva é essencial, né? Então o professor, ele tem que respeitar, ele tem que entender que isso é um elemento que faz parte do trabalho dele, né? Mas a gente não tem que gostar de todo mundo. Não é uma questão de gostar de todo mundo, é uma questão de olhar para aquele sujeito como alguém que está nas suas mãos, como alguém que você tem como responsabilidade profissional e estabelecer uma relação cordial e aí então possibilitar e favorecer o aprender desta pessoa, né? Então é essencial, é fundamental para a profissão a questão desses relacionamentos positivos, né? Então podemos dizer que seria uma habilidade que o professor tem que adquirir ou tem que ter. E quais seriam umas outras habilidades que eles seriam necessárias? Sim, eu acho que é uma habilidade a ser, se a pessoa tem que desenvolver, ela tem que aprender e desenvolver, inclusive em alguns cursos de formação superior, de pedagogia, licenciatura, já tem alguns, a disciplina, né, educação, inteligência emocional, né, relações sociais, para poder trabalhar essa habilidade, e as outras habilidades que o professor tem que ter, né, tá ligada não só ao relacionar-se com o outro, mas a pesquisa, a procurar conhecer mais a sua atuação, os elementos da sua carreira, né? Então você tem que dominar o conteúdo, tem que ter propriedade do conteúdo que você vai trabalhar, você tem que ter como habilidade o relacionamento com os pares, né, com a gestão, a troca de informações, né, não ficar preso a um mundo só seu e não ter essa divisão de tarefas, né, ouvir os seus gestores. Então, isso tudo são habilidades da docência, né? Agora, professora, a técnica, né, de ensino, ela vai além de repassar conteúdos, como Sim. a gente estava conversando, né? A sala de aula você não apenas absorve. Como que é, né? Qual é a missão do professor dentro da sala de aula? Você falou um pouco no primeiro bloco, mas agora a gente pode estender. A gente aprende a ser professor, né? Há uma falsa ideia de que o professor não precisa aprender a ser professor, que ele, como já passou muitos anos, como vocês colocaram aqui, né? Muitos anos na escola, então ele, por imitação daquilo que ele viveu, ele reproduz agora num outro lugar, num outro papel. Na verdade, não é assim. A gente aprende a ser professor. O curso de pedagogia ele é organizado em blocos. Então, nós temos um primeiro bloco que são os fundamentos da educação, onde você vai trabalhar as raízes da ciência da educação. A educação ela é composta por várias ciências. A gente não pode reduzir o ser professor na estratégia de ensino, né? Então, tem um fundamento que alicerça o ser professor. Então, história da educação, psicologia da educação, sociologia, filosofia da educação, a didática, né, as metodologias de ensino, tudo isso são elementos, são conhecimentos que vão dar o alicerce do ser professor. Senão o professor ele vai se transformar num reprodutor. Aí não precisa do professor. Pode-se pegar um livro e reproduzir o livro lá com os alunos e pronto. E não, ser professor é mais que isso. Então, a gente vai aprendendo isso no curso de formação de professores.
que também não tem fim, viu, a formação docente, né? Você termina o curso e aí você vai ter, sempre tem uma preocupação grande, inclusive das prefeituras, do Estado, nas escolas particulares, da formação continuada. E a formação continuada é organizada em 2 grandes blocos. Uma individual, que eu, né, sujeito, educador, vou buscar aquilo que de algum modo entendo que preciso me aprofundar mais, então eu me matriculo em cursos de pós-graduação, mestrado e sigo. E tem a formação, que é a mais interessante, que é a formação continuada em serviço, que é dentro da escola, aquela que é oferecida pela gestão da escola, que observa aquele professor, né, aqueles professores, e junto com aquele grupo de alunos e a necessidade daqueles alunos, e juntos vão construindo ali essa formação continuada em serviço. Então a formação docente não encerra. Nem sei se eu respondi a pergunta. Logicamente. A gente pode ver, Muito bem, né? a gente pode ver que é mais do que conteúdo, do que qualquer outra habilidade. Ela poderia também ser um papel social? Sem dúvida nenhuma, é um papel social. A função docente tem o papel social na formação dos sujeitos. Quando a gente fala formação dos sujeitos, olha como isso é profundo assim, né? Não é o conteúdo restrito. Então eu vou formar caráter, né? Ética, moral, que são elementos extremamente subjetivos, né? Porque depende da cultura, né? Daquele grupo, uma coisa é certa, para o outro outra coisa que é certa, né? Então você trabalhar diversidade, meio ambiente, isso não é... Quando a gente fala, tem que trabalhar o meio ambiente, a preservação da natureza, não é simplesmente apagar a luz e não gastar muita água. É muito maior que isso, né? Então a escola não pode se reduzir a ensinar para as crianças que elas têm que apagar a luz quando sai do lugar que ela está, ou que ela não pode lavar a calçada com a água para não gastar água. Não é, isso é um elemento, né? Mas é muito maior que isso. Quando a gente fala de diversidade, né, é um tema extremamente delicado. Por quê? Porque a diversidade eu vou respeitar e vou valorizar e vou respeitar até a hora que aquele diferente não estiver me incomodando. A hora que aquele diferente estiver me incomodando, eu não aceito muito a diferença dele. Não. Isso não é diversidade, isso não é trabalhar com diversidade, né? Então a gente banalizou, né, na própria, como na sociedade e tudo, né? Temos que respeitar as diferenças, tem que... Não, mas espera aí. O respeito à diferença, o respeito ao outro, olhar para o outro como um ser humano, né? Então, por ele ser um ser humano, ele merece meu respeito e ser valorizado como tal. Isso é muito difícil da gente trabalhar na escola. Isso é uma função do professor. Tudo então a isso, gente professor, vê que a função do professor, ela explode a sala de aula, né? Ela vai para muito além. Sim, Ótimo. muito além. Olha só, agora que conhecemos um pouco mais sobre o papel de um professor ou professora em nossas vidas, vamos aprofundar nos estudos necessários para esta profissão, que, como a professora falou, requer ética e muita responsabilidade social. Voltamos em instantes. Agora de volta com Estação Mercado. E hoje falando sobre a carreira dos professores. Já conhecemos um pouco das habilidades necessárias e como ensinar é uma importante ferramenta da nossa sociedade. E agora vamos descobrir como ser um professor ou uma professora com a Camila Medina. E olha, ela é formada em pedagogia, mestre em fundamentos da educação, doutora em História e Historiografia da Educação e atualmente coordenadora e professora do curso superior de Pedagogia. Que currículo, né, Adriane? Fica até difícil de falar. Eu tava lendo com você e pensei, gente, quanta coisa. Bem extenso. Camila, ninguém melhor que você para nos dar um direcionamento da educação. Como se tornar um docente? Bom, para se tornar um professor, hoje a gente tem que cursar o ensino superior, né, em licenciatura. Para trabalhar com crianças de educação infantil e ensino fundamental 1, o curso mais indicado é o de pedagogia.
Para trabalhar com pré-adolescentes, né, Fundamental 2, ensino médio, aí você deve escolher uma licenciatura específica, ou História, Geografia, Educação Física, Química, Biologia, né? Aí você se torna, mas esses cursos em licenciatura, fazendo a licenciatura, porque tem o bacharel e o licenciado. E aí, para ser professor, tem que ser licenciado. Professora, você também comentou no segundo bloco essa questão dos diferentes blocos, né, que a faculdade tem para ensinar o professor. Vamos falar um pouquinho mais, durante essa faculdade de pedagogia, né, durante a carreira do ensino, como que funcionam esses blocos, né? O curso de pedagogia, ele é organizado de um modo, em 4 grandes blocos, assim, né? Certo. O primeiro bloco é Fundamentos da Educação. A gente alicerça, a gente dá o fundamento, é a base. Aí, como a gente vai ter uma formação em educação infantil, para trabalhar na educação infantil, seria o segundo bloco, né? Então, trabalhar com educação infantil. Então, você vai trabalhar desenvolvimento, né, infantil, construção do conhecimento infantil, alfabetização e letramento, jogo, brinquedo e brincadeira, que são as questões necessárias ali para formar um professor para lecionar na educação infantil. Depois tem o quê? Ensino Fundamental 1. Então, a gente trabalha metodologia de história, geografia, matemática, língua portuguesa, né? Que são as metodologias para o Fundamental 1. E, por fim, a gestão, né? Porque o pedagogo, ele também pode fazer a gestão. Então, ele pode ser o diretor da escola, o coordenador pedagógico da escola, o orientador educacional. Essas pessoas são formadas no curso de pedagogia. Então, dentro do curso de pedagogia, a gente tem que habilitar também a formação da gestão, né? Além disso, né, o curso ele precisa ter uma relação importante entre teoria e prática. Então, todas essas disciplinas, elas têm que ter os seus aspectos teóricos e os seus aspectos práticos. Os aspectos teóricos, eles vão fundamentar a construção do conhecimento do futuro pedagogo. E o aspecto prático vai fazer com que esse professor, futuro professor, consiga exercitar, consiga verificar o que funciona e o que não funciona ali nessa atuação prática. Então, os estágios são de extrema importância, né? A experiência docente é de extrema importância e as atividades e projetos vinculados à extensão universitária, que hoje tem sido também um requisito legal nos cursos de formação de professores, né? Então, a partir de determinados temas, junto à comunidade, a gente desenvolve esse projeto de extensão. O pedagogo, eu gosto de falar isso também, porque o pedagogo a gente vincula a sala de aula, o tema do trabalho do dia é o docente, né? Mas o curso de pedagogia, ele também forma para trabalhar em RH de empresas, no recursos humanos, porque não deixa de ser formação, né? Quando você trabalha num RH, você está formando os funcionários daquela empresa, treinamentos, então ele trabalha ali na formação. Ele trabalha em educação hospitalar, porque como a lei diz, criança criança tem que estar na escola. Então, crianças acamadas não estão na escola. Então, precisam ter o acompanhamento pedagógico no lugar que elas estão. Então, é a pedagogia hospitalar. E hoje está muito rico a produção de material didático. Então, nós temos muito pedagogo trabalhando em empresas de jogos de internet mesmo, jogos de computador, ou livros, ou materiais, ou jogos de madeira, porque o pedagogo, ele conhece a criança, ele aprendeu isso na sua formação. Então, ele também como um consultor nesses estabelecimentos. Então, a formação, ela também está mais ampla. Bem ampla, né? Novamente, a gente vê que o professor ultrapassa a sala de aula, né, gente? Sim. Olha só, tem oportunidade na sala de aula, tem oportunidade no esporte, no RH das empresas. Então, ou seja, é uma profissão muito ampla mesmo. E olha só, agora a Rafaele Franco nos espera na plataforma do conhecimento, que hoje, mais do que nunca, está repleta de ensinamentos, assim como a educação, né, Rafa?
Muito se fala sobre a valorização dos professores e de quanto eles ganham, né? Procurei a média salarial de professores aqui na cidade de São José dos Campos para você ficar melhor informado. O portal Glassdoor informa que, no geral, a média salarial de professores aqui em São José, e isso contando com todos os tipos de professores, tá? Inclusive os de idiomas, é de R$ 3.300. Um professor da rede estadual pode receber até R$ 5.400 mensalmente, trabalhando em um centro técnico, por exemplo. Já no nível de educação superior, um professor pode ganhar a partir de R$ 11.000 e até passar de R$ 20.000. Tudo vai depender das especializações e da carreira que ele se dedicar a seguir. E agora, eu trouxe alguns dados sobre a profissão de professor em relação às mulheres. Sabia que 80% dos professores da educação básica são mulheres? Já entre os de educação superior, esse número cai para apenas 45%. Esse é um dado para se pensar, já que nos cargos de educação superior, a remuneração e o prestígio são bem maiores. Por hoje é isso. Até a próxima plataforma do conhecimento. Adorei, obrigada, Rafa. A gente chega ao estação final do nosso programa de hoje. Agradecendo a presença da Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. Professora, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos com a gente e por mostrar que a carreira de professor, de pedagogo, ela está muito além da sala de aula. E seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, gente. O prazer foi meu. E nós nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até!